Desde então, né, que a gente tem orado, buscado sobre o que seria a reunião, como a gente viveria esses dias. E uma das coisas que Deus tem compartilhado com a gente é que será um tempo da gente estar mais juntinho, tipo uma reunião de família. A gente não está num evento, numa reunião de líderes, a gente está numa reunião de família. E é muito legal a gente poder viver isso, poder viver essa reunião de família, a gente poder estar mais juntinho, a gente vai ter bastante tempo livre para a gente estar junto, para a gente conversar informalmente, a gente vai ter tempos de processar, a gente vai ter tempos de inspiracionais e por aí vai. Mas já que a gente está em reunião de família, eu não vou dar uma palavra, eu vou compartilhar um pouquinho das minhas meditações, do que Deus tem falado comigo. E enfim, vocês vão ver que Deus tem falado comigo, um pouquinho das minhas observações de coisas que eu tenho parado, pensado, escutado, visto, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho então sobre isso, tá bom? Eu não sei para vocês, mas para mim ainda está muito forte o que aconteceu em 2020. O que aconteceu em 2020? Só para ver se está forte para vocês também, ou é só para mim? Explodiu uma pandemia mundial. Simples assim. A gente é uma geração privilegiada, vamos dizer assim, que a gente está vendo muitas coisas assim, que uma geração viu uma coisinha ali e outra viu ali, a gente está vendo tudo de uma vez, assim, a gente está vendo uma guerra iminente, a gente está vivendo uma pandemia e, enfim, muita coisa acontecendo. Mas não é sobre a pandemia, não vou pregar sobre o coronavírus, não. Mas eu creio que de um tempo para cá algo tem acontecido, algo espiritual tem acontecido. A sensação que eu tenho é que parece que de um tempo para cá parece que algumas coisas começaram a ficar mais claras, algumas coisas começaram a ficar mais difíceis, mas é impressionante o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem se revelado nesses últimos tempos. E a ideia dessa noite, o que eu gostaria é de trazer boas notícias aqui pra gente. Vamos ver se dá certo. Mas, então vamos falar um pouquinho sobre esses novos tempos que a gente está vivendo, né? Que vem junto com a pandemia, mas que a gente também não pode colocar tudo nas costas de uma pandemia, não, né? Mas que de repente a pandemia marcou. A gente, dentro disso, experimentou muito luto. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas adoeceram, e eu não estou falando só de coronavírus, mas existe muito luto, a gente tem vivenciado muito luto, ou a gente mesmo, ou alguém muito próximo a gente, mas a gente está vivendo isso. Qualquer grupo que você encontra tem alguém passando por algum tipo de luto, algum tipo de perda, algum tipo de luta para passar por essas fases. Mas não é só isso, existem doenças. Eu estou impressionada com o número de novos diagnósticos que tem vindo para crianças muito pequenas. Novos diagnósticos, assim, de repente, uma porção assim, de filhos de amigos, eu comecei a ouvir, conversar, e poxa, a gente está analisando, está sendo acompanhado, pode ser que seja diagnóstico disso, daquilo. Então, assim, tem muitas doenças, muitas coisas acontecendo.
As finanças, nem se fala, né? As crises econômicas mundiais. Então, a gente tem visto, experimentado, conhecido muitas histórias de igrejas, ministérios que vêm morrendo e se esvaziando de alguns anos para cá. A gente foi convidado esses dias para dar um treinamento numa igreja lá em Fortaleza, e treinamento de evangelismo. A gente chegou lá, legal, eu não estava, mas a história da equipe que estava lá, e aí o pessoal chegou para dar o treinamento, e a igreja era o pastor e a esposa, e uma pessoa. E aí eles foram contando a história, que a igreja tinha não sei quantos membros, 60, era um número razoável, e de repente a igreja se esvaziou, a igreja morreu, e aí eles estavam nessa tentativa de buscar, de entender como proceder e tal. Mas isso tem acontecido com uma frequência grande, de ministérios que vinham acontecendo, esses ministérios estão se enfraquecendo, estão morrendo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existe uma crise, existe um tempo, existe algo acontecendo. E esse novo tempo que a gente está vivendo, ele me lembra muito. E aí eu vou começar a compartilhar alguns versículos que eu tenho meditado, que eu meditei nesse ano. Se você quiser abrir lá em João 16. João 16, 32 e 33. Diz assim: eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o que é seu, e me deixareis sós. Me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo 33. Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, se a gente for ver aqui, Jesus está começando a preparar os discípulos para algo que está para acontecer, né? E aí, se a gente for ler a partir do capítulo 16, o capítulo 17 é muito precioso, é muito legal como Jesus, ele ora por nós, né? Ele está orando por aqueles que estão lá, e ele fala assim, por aqueles que ainda hão de crer em mim. E aí Jesus nos coloca lá nas orações, falando com o Pai. E esse capítulo de 17 é muito interessante. Aí vem o 18, e aí vem a morte, a crucificação. Se a gente caminhar um pouquinho por esses capítulos, a gente pode observar que eram tempos sombrios que estavam para vir, que estava começando a acontecer. Eu imagino que não eram dias fáceis que os discípulos estavam passando lá, os seguidores, os cristãos. Eles estavam meio assim, sem saber, sem entender o que estava acontecendo, mas não eram dias fáceis. E eu super entendo Tomé. Tem muita gente que julga ele, mas eu não julgo não, porque eu super entendo ele, sim, porque eu também perguntaria para Jesus assim, Jesus, beleza, como é que eu vou saber o caminho? Eu faria essa pergunta com certeza. E aí Jesus vai e fala assim, relaxa, eu sou o caminho. Imagina a reação de Tomé, não julgo não, porque eram tempos assim, confusos para eles. Mas Jesus estava lá. E aí tempos piores estavam para vir. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, e aí ficou aquela tensão assim, e agora? Será que tudo que a gente viveu era uma mentira? Meu Deus do céu, ele falou que voltava, mas não
voltou, e agora aquela história, e essa, e aí até a gente chegar em Atos 2, se a gente for percorrer aqui João, chega lá em Atos, são tempos estranhos. E então, eu sei que são tempos completamente diferentes, mas eu sinto que a gente está num tempo similar. Um tempo onde está tudo meio estranho, onde as coisas, você já não tem muita certeza onde você vai pisar adiante, você não tem muita certeza do futuro próximo, o que pode acontecer, o que vai, o que não vai acontecer. Então, esse versículo aqui, esses versículos de João 16, 32 e 33, para mim, eles expressam muito. Muita gente foi dispersa mesmo. Há uma dispersão. E aí o versículo 33 vem, mas relaxa, pessoal, fiquem em paz. No mundo vocês terão aflições, mas pode ter bom ânimo. Estou aqui, eu vou continuar aqui, e ele continua aqui, e a gente continua tendo aflições. E aí a gente vai continuar tendo aflições. E aí esses dias também, a gente estava ouvindo um pouquinho o Del Kaufman, fundador de King's Kids, falar, e ele falou uma frase, essa eu anotei, vou saber falar direitinho. O Del falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: estamos em um lugar perigoso quando sentimos que não precisamos de Deus para sobreviver. E essa é a boa notícia. Eu falei que eu ia trazer boas notícias. A boa notícia é essa: a gente está nesse lugar onde a gente precisa de Deus para sobreviver. Está tudo muito incerto, o futuro é incerto, o que vai acontecer é incerto, mas a gente está nesse lugar que não é perigoso, porque a gente precisa de Deus. Então, esse novo tempo que a gente está vivendo, ele exige de nós uma postura nova também. A gente não pode continuar vivendo dentro de uma nova proposta que Deus tem trazido, crises, dificuldades, situações, pandemias, guerras. Não dá para a gente viver da mesma forma que a gente estava vivendo até então. Se a gente for olhar aqui, os discípulos até João 16, 17 é um pouquinho diferente de Atos 2. Esse tempo difícil, ele exigiu uma transformação, ele exigiu uma nova postura, ele precisou romper algumas coisas. E aí eu gostaria de ler com vocês alguns salmos que tem falado muito ao meu coração nesse sentido. Salmo 73, os versículos 26 a 28. Que diz assim: a minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruístes todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as suas obras. Então, gente, esses novos tempos, eles não são para nos derrubar. Esses novos tempos, eles são uma oportunidade que a gente tem de colocar o nosso coração no lugar certo, de nos aproximar do Senhor. O Salmo 40,
40, versículo 1, também é um salmo que eu meditei recentemente, que diz assim: eu esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vocês podem observar que eu tenho pedido bastante socorro nesses últimos tempos, e é real, estou pedindo socorro mesmo. Os tempos não são fáceis, mas existe um lugar para a gente correr. Quando eu disse mais cedo que eram boas notícias, era nesse sentido. Que bom que a gente está vivendo tempos onde a gente precisa de Deus. É perigoso demais a gente viver achando que a gente não precisa, achando que o nosso braço é forte, achando que a gente sabe fazer as coisas. É perigoso demais a gente viver em situações confortáveis. E o convite que Deus tem me feito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês estão pegando aqui um resumão do meu ano de meditação. Fica lá em Romanos 8, o versículo 15, que aí a gente fica assim: meu Deus, tempos difíceis, nossa. E eu tenho conversado, às vezes brincado, às vezes falado um pouco sério, que a gente estava passando por crises, pessoas, ministérios, organizações, igrejas. A crise está vindo, as coisas têm se abalado. E aí eu tenho brincado ou não, tenho esse problema de brincar sério, que se a gente ainda não passou pela crise, ela está para chegar na sua porta. Então, a boa notícia é essa: se a crise está aí, glória a Jesus, se agarra nele. Se ela não está, se prepara que ela está para chegar, porque isso é amor. É amor de Deus para com a gente. E aí vem Romanos 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Tem outra versão que eu gosto muito, que fala assim: para viverdes atemorizados. Não recebestes espírito de escravidão para viverdes atemorizados. Ou seja, a gente fica pensando assim: meu Deus, o que vai ser? O mundo está em crise, vai estourar a terceira guerra, vai faltar água, vai acabar o gás, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas nós não devemos viver atemorizados. O convite de Deus para a gente é que a gente receba o espírito de adoção, para a gente poder clamar para a pessoa certa quando a crise estiver passando. E aí a crise pode passar e a gente está agarrado na pessoa certa, independente da crise, independente das circunstâncias. Eu sinto que Deus está nos levando a um lugar onde a gente precisa estar. E isso não é uma coisa de adultos, né? Vamos falar assim: a gente não sabe o que vem, se vem guerra, se vem pandemia, as crianças não sabem muito. Mas recentemente, em julho, a gente fez uma campanha de King's Kids e eu fiquei simplesmente impressionada em como as crianças estão sedentas.
elas estão sedentas, sabe pelo quê? Elas estão sedentas por profundidade. Elas querem conhecer. Aí, claro, tem muitos desafios que vêm com essa nova geração que está chegando, mas essas crianças, elas estão sedentas. Elas estão vivendo esse tempo também de se sentir chacoalhada, de precisar se apoiar no lugar certo. E a gente nem estava no nosso planejamento. A gente, lá no Nordeste, é mais forte as férias de julho, né? Então, geralmente, as campanhas maiores acontecem em julho. A gente nem estava planejado para nada, mas a gente sentiu o clamor das crianças e dos adolescentes por Bíblia, por palavra, por Deus. Elas faziam perguntas reais, assim, gente, isso e aquilo. E a gente, no meio da campanha mesmo, começou a já falar, gente, vamos pensar numa palavra, vamos trazer alguma coisa, porque elas estão sedentas. E eu creio que Deus está nos convidando para esse mesmo lugar, da gente estar sedento, da gente estar cruzando essa linha. Chegou um tempo onde a gente não pode mais viver da forma que a gente vivia até um tempo atrás, dentro de talvez um comodismo, um certo conforto, uma certa segurança. Quando esses tempos difíceis vêm, eles vêm para nos fazer cruzar a linha. A gente precisa ultrapassar essa barreira de conforto, de comodismo, sair desse lugar onde a gente está preocupado só com a gente ou com aqueles que a gente gosta, tem algum carinho. E esse é o convite que Deus tem feito a mim e que eu gostaria de estender e convidar vocês a esse lugar. Novos tempos estão vindo, tempos de nos fundamentarmos na palavra de Deus, tempos de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, nos relacionamentos uns com os outros, de juntos a gente poder ser edificado, a gente buscar essa fé coletiva que dá esse gostinho de céu, a gente viver o reino de uma forma mais profunda, mais real, mais viva. E uma das coisas que eu creio, e aí dentro das minhas revelações pessoais que eu estou tendo com Deus, e a partir do momento que a gente cruza essa linha do comodismo, que a gente está sendo balançado, nesse lugar a gente encontra a alegria, aquela alegria que é no meio da tribulação. Nesse lugar a gente encontra uma força que a gente desconhece, porque ela não é nossa. Nesse lugar a gente encontra maturidade, deixando para trás as coisas que já não nos cabem. Nesse lugar a gente encontra semelhança com Ele, que nos ensina, que é a inspiração, Jesus, que passou por tudo isso, que passou por crises, que dentro, vivendo aqui na terra, sendo humano como a gente, Jesus não estava com vontade de morrer. Vontade, sabe aquela vontade humana? Passa de mim esse cálice, se puder. Mas em Jesus a gente encontra esse lugar de passar essa linha da vontade. E a gente encontrar esse outro lugar de eu não estou só. Voltando lá para João 16. Vai se dispersar, se precisar dispersar, mas eu não estou só, porque eu estou com o Pai. E eu creio que esse tempo ele não vai se findar. Eu creio inclusive que a gente está cada dia para viver tempos mais e mais difíceis. E de novo, essa não é uma notícia para atemorizar o nosso coração.
essa é uma notícia para a gente clamar o Abba Pai. Essa é uma notícia para a gente se alegrar, para a gente ter esperança em Deus. Porque nele a gente encontra essa firmeza. Nele a gente sai desse lugar perigoso de achar que a gente não precisa dele. Nele a gente passa por essas crises, nele a gente passa por esses momentos difíceis. E o que está por vir, que a gente nem sabe exatamente o que está por vir, mas o que a gente sabe é, ele está ali. E a gente pode caminhar nessa direção. E aí, para fechar, eu gostaria de compartilhar um versículo que tem vindo a mim individualmente em algumas situações que eu parei para orar por algumas coisinhas. Essa semana eu ouvi ele de novo, de outra pessoa, e eu gostaria de... Não vou ficar com a bronca sozinha, né? Vou passar para vocês também. Lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não fostes elevada a rainha para tal tempo como este? Esse é um convite muito forte que Deus tem feito para mim, né? Lembra que eu estou compartilhando a meditação. Existem situações... desculpa, pode ficar caminhando. Existem situações que às vezes a vontade é passar. Eu acredito que está todo mundo contextualizado com essa história aqui, né? De Esther. E Esther estava lá numa situação. Se ela fosse falar com o rei, ela poderia morrer, porque ela não tinha permissão, né, de falar com o rei. Mas se ela não fosse, também poderia todo mundo morrer, e ela estava lá, entre a cruz e o punhal. Exatamente como eu me sinto em algumas situações, assim. Poxa, está acontecendo isso, mas a galera está sedenta, mas tem isso, mas eu também não quero, porque eu posso morrer, porque também é difícil, porque precisa passar aquela linha que eu tenho falado, né? E aí Mordecai vem e fala: quem sabe? Não, antes disso, Esther, tudo bem, você quer se posicionar, você quer se levantar, você não quer, Deus é maior, Ele vai fazer, se for por você, se for por outra pessoa, mas quem sabe, não foi exatamente por isso que você está nessa posição que você está hoje. Quem sabe você está nesse lugar porque Deus te levou nesse lugar para correr o risco de morte. E aí tem várias mortes que a gente pode correr o risco, mas quem sabe esse lugarzinho aí que você está hoje ou que você vai estar amanhã não é o lugar onde Deus te colocou para servir a nova geração, para servir os seus irmãos em Cristo, para servir os seus irmãos mais distantes. Quem sabe não é por isso que você está onde está. Quem sabe não é por isso que a bomba está estourando na sua mão. Quem sabe não é por isso que você ficou sabendo. Quem sabe não é por isso que você viu aquela coisa por coincidência. Quem sabe não é por isso que você está nesse lugar. Podemos passar? Podemos. Deus vai fazer. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas quem sabe essa é a oportunidade que Deus está dando para a gente hoje. Eu acho que eu gostaria de orar por vocês, por nós. Posso?
Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá toda essa liberdade de aceitar ou não os convites que o Senhor nos faz. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor não desiste da gente, o Senhor continua nos convidando. Obrigada, Pai, por nos convidar a viver esses tempos que estão por vir. Obrigada, Pai, por cada um que está aqui. Obrigada por cada um que tem buscado relacionamento contigo. Obrigada por cada um que tem se fortalecido, se aprofundado naquilo que o Senhor tem proposto. E obrigada pelos convites difíceis que o Senhor tem nos feito também. E eu oro para que o Senhor vá conosco. Não deixe a gente viver nesse lugar com medo do que está por vir, nesse lugar ameaçado ou inseguro do que pode acontecer, mas nos ajude a encontrar esse lugar de adoção, de clamar Abba, Pai, de encontrar no Senhor o abrigo, de encontrar no Senhor o socorro, de encontrar no Senhor a fortaleza, de encontrar no Senhor a força, a alegria, a maturidade, de no Senhor a gente perceber como a gente precisa deixar coisas para trás. Obrigada pelo teu Filho enviado a nós para a gente encontrar semelhança em Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelos convites que o Senhor tem feito e nos ajude a responder. Nos ajude a responder conforme a gente pode responder. Nos ajude a responder nos aproximando do Senhor. Nos ajude a responder aproximando outras pessoas de Ti também, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui hoje, te agradecer por cada um que veio até aqui, te agradecer pelo que o Senhor tem proposto para a gente nesse tempo, de ter essa reunião de família, de estar junto, de compartilhar, de sorrir, de chorar. Obrigada, Pai, por esse privilégio que a gente está tendo de novamente poder estar junto. E nos fortaleça quando a gente também não estiver junto. Nos fortaleça nos locais onde a gente não tem essas oportunidades. Fortaleça aqueles que não puderam vir até aqui também, Pai. Que o Senhor seja socorro bem presente no dia de hoje e para todos sempre. Que a gente possa viver esses novos tempos que o Senhor tem nos dado como presente mesmo, como oportunidade de romper, de cruzar essa linha, de chegar nesse lugar que o Senhor tem nos convidado para estar. Em nome de Jesus.